E nessa segunda-feira, Donald Trump toma posse novamente como presidente dos Estados Unidos para o seu segundo mandato. A cerimônia acontece a partir das 14h no horário de Brasília, em Washington, marcando o retorno do 47º presidente ao comando do país. A posse vai ser realizada dentro do Capitólio por conta do frio que está rolando lá na capital americana. Na cerimônia, Trump presta juramento ao lado do presidente da Suprema Corte, John Roberts, antes de fazer um discurso que ele prometeu ser edificante e unificador, o que indica uma mudança em relação ao tom combativo da sua posse em 2017. Trump volta ao cargo depois de uma vitória expressiva sobre a democrata Kamala Harris nas eleições do ano passado, garantindo ampla maioria na Câmara, no Senado e influência consolidada na Suprema Corte. Entre as primeiras ações previstas estão a assinatura de decretos para reforçar a imigração na fronteira com o México, a retomada da construção do muro e medidas energéticas estratégicas. Nós vamos entender agora, com o internacionalista Daniel Toledo, direto lá dos Estados Unidos, o que tudo isso significa para a política americana e mundial. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafael. É um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Começo te perguntando como é que está o clima nos Estados Unidos nesse dia de hoje. Realmente os americanos estão abertos para receber o Donald Trump novamente na Casa Branca? A maioria sim. Nós tivemos ontem em Washington alguns protestantes, né, que fizeram algumas manifestações ali na rua. Houve, obviamente, uma proteção ali por causa da posse, já tinha tido essa previsão que eles fariam ali um isolamento em volta da Casa Branca, daquele entorno onde o presidente passaria, mas foram pontos isolados ali que não teve grande conturbação. Então, tudo dentro do previsto e a grande maioria dos americanos positivos na expectativa de que virão tempos novos aqui pela frente. Mais moderado nessa posse. Você acha que a gente pode esperar, então, uma mudança no estilo de liderança em relação ao primeiro mandato? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma mudança. Primeiro porque o Donald Trump agora resolveu trazer pessoas que não são só técnicos como ele trouxe no primeiro mandato. No primeiro mandato nós tivemos ali a grande maioria dos cargos de primeiro escalão, nós tivemos ali pessoas técnicas, né? Agora ele resolveu trazer pessoas mais profissionais, mais empresários, mais pessoas próximas do povo, daquilo do dia a dia que realmente o mercado precisa, e não só aquilo que são informações técnicas como foi no primeiro mandato. Então eu acredito que agora nós vamos ter uma forma de gestão um pouco diferente. Acredito que essa forma de gestão seria muito positiva para o país, apesar de no início eu acreditar que ele traria novamente pessoas técnicas com essa forma de convocação dele agora. Ficou muito clara, principalmente ontem, quando ele fez a convocação lá do Mel Gibson e outros atores para fazerem parte de um conselho. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter uma noção do que realmente o povo está precisando e não necessariamente daquilo que só o governo precisa. Então isso eu acho que vai ser uma grande parte, um grande passo para essa nova administração, que ele mesmo promete ser mais agregadora, mais inclusiva, mais unificada do que foi a primeira. A gente viu hoje pela manhã, durante a reunião ministerial, que o presidente Lula disse, né, que não quer confusão com os Estados Unidos, quer que haja uma relação tranquila, que já é uma relação forte, sempre existiu essa relação muito forte entre Brasil e os Estados Unidos. O que é que você espera, então, dessa relação entre Lula e Trump a partir desse novo mandato? Vai ser uma grande incógnita, né? É muito difícil a gente dizer aí, porque são duas pessoas que são completamente opostas. Então, nós não temos como prever o que o Lula vai acordar amanhã querendo fazer, e nós não temos ideia do que o Donald Trump vai acordar depois de amanhã querendo responder ao Lula, né? A gente precisa lembrar que o Trump não é um tipo de pessoa que é um político, ele não é um político de carreira, ele é um empresário de carreira. Então ele não está muito acostumado a levar desaforo para casa, ele não está muito acostumado com essas oratórias políticas, onde você fala uma coisa hoje e amanhã você abraça a pessoa. Hoje de manhã você já viu como foi aí a chegada dele na Casa Branca, onde o Joe Biden e ele nem sequer trocaram olhares, eles apertaram as mãos e cada um foi seguir o seu protocolo ali. Então, eu acredito que não deve ser algo muito prazeroso para o Brasil, principalmente, né, se o Lula resolver comprar algumas brigas
com os Estados Unidos, principalmente por os Estados Unidos enxergar o Brasil como um ponto estratégico, não só na questão econômica, mas também na questão bélica. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado aí, principalmente com essa nova aí, oferta da China em assumir a base de Alcântara em troca aí de caças chineses para o Brasil. Eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que o Donald Trump também não verá. Daniel, uma das cartas da direita aqui no Brasil é a ideia de que Donald Trump pode se envolver na política brasileira ao ponto de ajudar com que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa de novo ser candidato. Você acredita que Donald Trump pode de alguma forma se envolver nesse assunto? Ou isso, na verdade, é um pensamento, né, mais aqui da direita brasileira que acaba, né, sendo levado à frente? Gostaria muito que isso acontecesse, mas eu acho muito pouco provável. Primeiro porque o Donald Trump ele não tem... a oratória dele sempre foi na questão de democracia, ele sempre foi por esse lado, né? Vamos pela democracia, vamos ver o que o povo quer, vamos ver o que o povo deseja, vamos ver o que o povo apoia e o povo está a meu favor. Então, assim, nós termos aí uma influência internacional dentro de uma decisão de Suprema Corte, certa ou errada, de qualquer país, nós vamos ter aí sim uma interferência internacional. E tendo essa interferência internacional, Donald Trump pode ser levado aí aos órgãos internacionais para inclusive ser julgado. Como ele criticou muito Netanyahu depois daquela questão ali da condenação do Tribunal Penal, eu acredito que ele não vai querer algo muito semelhante a isso. Então, se ele tiver algum tipo de interferência, será uma interferência mais velada, será uma interferência mais talvez até via Elon Musk, algo menos ostensivo do que as pessoas às vezes imaginam. Porque se ele fizer isso de uma forma ostensiva, ele vai estar caindo em contradição dentro daquilo que ele mesmo pregou durante esses últimos anos. Daniel, muito obrigado por novamente participar com a gente aqui no Boletim Metrópolis. Muito obrigado a vocês, um excelente dia.